sua Bíblia, por gentileza, lá em Filipenses, capítulo 2, vamos do verso 19 até o 30, Filipenses 2, do 19 até o 30. Filipenses 2, do 19 ao 30, diz assim a palavra do nosso Deus: E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvidos e que estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém? Senhor Deus, por favor, Pai, tão somente pelo Senhor, tão somente porque a Tua palavra se basta, e a gente não precisa acrescentar nada, e nem podemos e nem devemos. Nós clamamos, Pai, que nesta noite o Senhor nos edifique, que o Senhor traga a nós, Pai, uma porção que, ó Deus, permaneça sobre o nosso coração, e que isso redunde na glória do Teu nome, nas nossas vidas, Pai, praticando o bem que o Senhor requer de nós. Por favor, nos ajude, Pai, nos ajude a entender, nos ajude a compreender, e nos ajude a ter isso bem guardado sobre nós, e que isso sirva de prática para a Tua igreja. Em nome de Jesus nós pedimos, ansiosos nesse instante. Amém. Meus irmãos, o livro de Filipenses, ele nos mostra o quanto Deus é bom, e age em função dos seus. Mas é interessante que Deus faz isso também usando a vida dos seus servos. Paulo, nesse trecho que nós lemos, ele mostra as suas pretensões no tocante à vida de Timóteo e também a vida de Epafrodito, né? É um bom nome para vocês aí que terão filho homem, né? É um bom exemplo de um cristão, né? Já está decidido por aí, né, Eric? Tá, né? Bom, para o próximo então. Mas esse trecho, ele desenrola os anseios de Paulo. E ele mostra também o valor que esses irmãos tinham para a obra do Senhor. Deus sempre edificou a sua igreja, meus irmãos, e Ele nunca nos deixará a mercê. E usava a vida de Paulo para que isso se desenrolasse da forma como acontecia. E o verso 19, Paulo inicia com algo muito interessante, né? Ele começa dizendo que ele espera no Senhor Jesus enviar Timóteo muito em breve. No primeiro verso dessa passagem, nós temos então uma das características mais importantes da vida de um cristão, que é a sua sujeição a Deus. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que Paulo não era um homem que dormia no ponto. Paulo, pelo que nós vemos, pelo modo que ele escreve, pelo modo que ele age, por suas viagens, as narrativas que a Bíblia diz acerca da sua vida, se tem alguém que não dormia no ponto, era Paulo. Ele era ativo, pensava, repensava, planejava, sondava. Eu não tenho a mínima dúvida quanto à proatividade deste homem. Ele era, sem dúvida, um homem que fazia por onde.
A questão, meus irmãos, é que fazer por onde não pode nunca, em nenhum momento, estar desassociado de nossa sujeição ao Senhor. Porque nós planejamos, mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor pelo qual nós prestamos contas e pela qual a nossa vida dá contas, dá testemunho. Nós precisamos aguardar o tempo do Senhor para que as coisas aconteçam, apesar de planejar, apesar de sermos proativos, apesar de fazermos por onde. Não podemos dormir no ponto, mas precisamos entender que as coisas não acontecem simplesmente da forma que queremos. As coisas não acontecem simplesmente da forma que planejamos. Portanto, esperar no Senhor é sempre o caminho. Mesmo para aqueles que se planejam, mesmo para aqueles que se programam, mesmo para aqueles que fazem por onde. É muito bom quando, e esse verso 19, destaca isso também, quando Paulo diz que eu também quero que Timóteo vá para aí, porque para que eu também me sinta animado quando eu receber notícia de vocês. Timóteo indo, escreve uma carta falando acerca de como anda aqueles crentes lá na cidade de Filipos. E é muito interessante, meus irmãos, porque a gente nota o quanto é bom a gente poder receber notícias de quem a gente ama. Ainda mais quando a gente não está perto de quem a gente gosta. A compreensão que nós temos dos escritos de Paulo é que esta igreja era uma espécie de queridinha do coração de Paulo. Não que Paulo não amasse as outras igrejas, não que Paulo não via com bons olhos os outros irmãos, mas é uma igreja que tem muita pouca repreensão. Há muita alegria por Paulo sobre a vida daqueles irmãos. Uma igreja que nasceu à custa do sofrimento, da prisão, dos açoites de Paulo e de Silas. Mas Paulo tinha aquele povo em seu coração. Paulo amava aquele povo de forma muito especial. E Paulo então ansiava para que Timóteo, ao chegar lá, enviasse notícia para ele. E isso parece um sentimento tão nada a ver para a gente hoje. Porque hoje nós temos telefone, WhatsApp, Skype, Facebook, tanta coisa que aproxima a gente de forma tão fácil. Paulo não tinha isso ao seu dispor, mas ele ansiava por notícias daqueles irmãos amados que estavam longe. E talvez hoje, mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tantos recursos, a gente não valorize tanto o amor, o contato, a proximidade de irmãos que, porventura, não estão tão perto da gente, mas que servem ao Senhor. A gente tem tantas facilidades, mas às vezes existem missionários distantes de nós que precisam de uma simples palavra de estou orando por você, estou contigo, estou me lembrando de você, como está a sua família, como está o trabalho aí onde você está. E às vezes a gente não valoriza coisas que são valorosas, mesmo tendo tanto recurso, mesmo tendo tanta facilidade. E a gente não pode ser omisso quanto a isso, né? Faça algo prático, procure a Dulce, peça contato de alguns missionários e mande mensagens a ele. Abra o Face, abra o Skype, né? E eles terão muito prazer em poder ouvir algo bom da sua parte. Verso 20 e 21, ele dá continuidade dizendo: não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo falando de Timóteo, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Timóteo era o discípulo de Paulo, vezes O com O maiúsculo. E esse discípulo de Paulo tinha em seu coração um grande apreço pelo bem daqueles irmãos. Timóteo era um verdadeiro pastor. Enquanto muitos se preocupavam só com suas vidas, Timóteo estava sinceramente preocupado com a vida dos crentes lá de Filipos. E meus irmãos, isso chama atenção porque é difícil vermos gente como Timóteo hoje.
Talvez eu poderia dizer para vocês nessa manhã que a indiferença está tomando conta. Mas, meus irmãos, posso estar errado, mas na minha humilde percepção, a indiferença, ela não tem tomado conta. Ela já tomou conta. Muitos cristãos são indiferentes. Irmãos que não se preocupam com outros irmãos. Pessoas que não estão dispostas a sair do seu conforto, do seu mundinho. Há muito crente preocupado em demasia consigo e com suas causas, e pouco ou nada fazem por quem está do seu lado, por quem caminha junto com você. Está na mesma igreja que uma pessoa necessitada está, há 5, a 10, 15 anos. Não se relaciona, malemar se cumprimentam. Mas, irmãos, qual foi a última vez que você visitou alguém que precisava de consolo? E ainda tem uns abençoados que reclamam, né? Que o pastor tem que dar conta de 500 membros visitando todo mundo. Quando a gente olha esse conceito muito bem formatado na palavra do Senhor, de que crente ajuda crente, de que crente estimula crente, crente visita crente, crente ama crente. Qual foi a última vez que você telefonou para um irmão que está passando por dificuldade? Momento de oração, gente, não é só um momento do culto e aqui não. Olha, pastor falando um monte de nomes aqui. É momento da gente chegar em casa, mandar um WhatsApp, porque talvez você realmente não possa ir na casa dessas pessoas. Dar uma telefonada, perguntar, está tudo bem, orar em casa. Os nossos interesses, meus irmãos, os nossos sentimentos, por mais que a gente custe a compreender, eles são secundários. O crente, acima de tudo, ele precisa se preocupar com os interesses de Cristo, e não com os seus. Por mais que você seja importante para você, por mais que você seja muito bom para si mesmo, você não é mais importante do que os planos de Cristo. Você não é mais importante do que o próprio Cristo. Por isso, precisa ter uma preocupação enorme dentro de nós, para que o querer de Cristo seja norteador sobre nós. Então, antes de eu me preocupar como resolver tal questão, eu preciso pensar qual o interesse de Cristo nisso. A gente não pode, meus irmãos, nos conformar em viver apenas para nós e por nós. Se a nossa vida permanece assim, é porque ainda precisamos aprender muito sobre a vida cristã, sobre a obra do Espírito na vida da igreja. Eu não sei você, mas eu me envergonho quando Paulo diz que todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não quero estar entre esses. Eu quero estar entre os Timóteos da vida, que se preocupam com os interesses de Cristo, e por amarem a Deus acima de todas as coisas, amam também o seu próximo como a si mesmo, e fazem por onde. E ele continua, verso 22, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Portanto, é ele quem quero enviar. Então logo me certifique da situação, confiando no Senhor, que sempre também poderei ir, em breve poderei ir. Timóteo, meus irmãos, foi sem dúvida um grande servo. E desde sempre, Timóteo foi testado e provado por Deus. Desde o início, Timóteo foi um membro da igreja, um membro fiel da igreja. E à medida que ele crescia em graça, Paulo o sondava. Timóteo contava com o testemunho dos irmãos. Isso é, as pessoas olhavam para a sua vida, olhavam para a sua fidelidade a Deus e confirmavam nele um cristão por excelência. Tem sido assim com você? Quando as pessoas olham para a sua vida, assim como Paulo olhava para a vida de Timóteo e via alguém excelente na obra de Cristo, as pessoas olham para você e podem ter o mesmo raio-x do olhar paulino. As pessoas têm visto a sua fidelidade ao Senhor,
Em meio às provas que recaem sobre a sua vida, em meio às dificuldades que você enfrenta, você tem sido aprovado? Nossa função, meus irmãos, não é e nunca foi agradar aos outros. Porém, a gente precisa saber que quando a gente agrada a Deus, outros crentes fiéis constatam isso na gente. Outros irmãos olham para a vida da gente e podem notar isso com seus olhos também. Portanto, meus irmãos, antes de nos preocuparmos com darmos testemunho lá fora e falarmos do amor de Cristo, precisamos saber que o nosso testemunho precisa partir daqui de dentro também. Os irmãos precisam olhar para nós e precisam ver que de fato ali reside um crente com C maiúsculo. Por ser discípulo de Paulo, o texto nos fala algo muito interessante. Timóteo sempre estava ao lado de Paulo. Quer seja nas igrejas, quer seja em suas viagens missionárias, Timóteo sempre estava com Paulo como um filho ao lado do seu pai. E Paulo se alegrava, porque ele sabia que podia confiar no seu filho na fé. Será que as pessoas, ou a pessoa que te levou a Cristo, ou a pessoa que lidera a sua vida, será que ela pode olhar para você e ver o valor que Paulo via em Timóteo? Será que as pessoas que estão liderando a sua vida na casa de Deus podem confiar em você da forma como Paulo confiava em Timóteo? Nós precisamos, meus irmãos, valorizar o ensino que nos é dado, o ensino dos líderes que Deus colocou sobre a nossa vida, levar a sério, aplicá-los em nossa vida. Deus nos trata, meus irmãos, e Ele usa servos mais maduros, gente fiel a Cristo, e isso é muito precioso, e a gente não pode perder isso. Mas é algo muito marcante também nesse trecho, é que, pelo sim, pelo não, o que deve sempre marcar a nossa disposição é a confiança no Senhor. Meus irmãos, todo crente, sem exceção, ele precisa ter uma fé incrível no seu Senhor. Paulo continua demonstrando os seus planos. Ele fala de Timóteo, ele fala dos seus planos de estar naquela igreja. Todavia a sua esperança não se dá pelo fato dele ter planos. Mais uma vez, ele começa assim, ele continua o texto assim. A esperança de Paulo era o Senhor. Por isso, mais uma vez, não deixem de planejar, mas não se iludam com seus planos. Todos corremos o risco de se frustrar. E quem aqui já está em vida adulta, quem é de nós que não se frustrou ainda? Porque os seus planos vieram por água abaixo. E é justamente por isso, meus irmãos, que a nossa esperança precisa estar em Cristo. Não é o nosso planejamento que define a nossa vida. Por mais que Ele norteie e oriente, por mais que Ele faça parte. Nós precisamos saber que nós estamos nas mãos do Senhor. E é por isso que, lá em Provérbios 16, no verso 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. 25 ao 27, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro de vocês, e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente, de fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meus irmãos, Deus é bom. Ele não permite que os seus soldados lutem sozinho as batalhas da vida. Epafrodito era um valoroso irmão da igreja de Filipos. Esse irmão foi até Paulo sozinho
em sua visita em uma das prisões de Paulo. Ele enfrenta os riscos de uma viagem que não era simples como as viagens modernas. Uma viagem perigosa, e ele vai até Paulo e leva consigo uma oferta em dinheiro para as necessidades do apóstolo. E é por isso que Paulo retrata aqui Epafrodito como um verdadeiro irmão, como um verdadeiro ajudador, como um companheiro de lutas, um homem de valor, alguém por quem Paulo sentia muito apreço. Paulo sabia que podia confiar na vida de Epafrodito. E aí a gente precisa se perguntar: será que temos sido apoio para os nossos irmãos? Será que temos sido apoio para aqueles que estão carecendo de nosso apoio? Será que temos sido cooperadores uns dos outros? Será que temos sido companheiros de lutas? Você tem sido alguém que coopera? Ou a indiferença tomou conta da sua vida? Paulo contava com aquela vida, e as pessoas à sua volta precisam poder contar com a minha vida, com a sua vida. É interessante que quando a gente olha a vida de um homem que cooperava, um homem que ajudava, um homem que era companheiro, enfrentando lutas pesadas, lutas difíceis. E a gente vê uma realidade que muito distante de um evangelho moderno, onde o homem é bom demais, onde o homem só prospera, onde o homem não sofre. A gente vê aqui que homens de Deus não estão isentos de lutas. Epafrodito ficou doente ao ir visitar Paulo. Incrível. O apóstolo Paulo realizou curas, mas ele não conseguiu curar a vida de Epafrodito. Os irmãos de Filipos ficaram sabendo disso, e quando ele soube que a sua igreja sabia da sua doença, ele ficou muito angustiado. Pensa, imagina você, tendo que encarar uma doença severa, você está com saudade do seu povo, longe da sua família, e você é surpreendido com isso. Você tem que lidar com a emoção de seus filhos distantes, de sua esposa, de seus irmãos, todo mundo longe de você, sem WhatsApp, sem telefone, sem telegrama, sem nada, cartas que demoram dias para chegar. As lutas vêm, meus irmãos, e nós precisamos estar cientes disso. E muitas vezes virão das formas mais pesadas possíveis. E não pense que quando elas vierem, que o Senhor o deixou. E não pense quando elas vierem, que você é um servo injusto, que você não é um servo fiel, que Deus não está olhando com graça para a sua vida. Epafrodito era um homem que Deus usava, era um homem bom aos olhos do Senhor. E mesmo assim, ele enfrentou lutas severas, lutas pesadas, quase morreu. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, por mais lutas que enfrentemos, servos de Deus nunca são desamparados. Deus sempre cuida da gente. Epafrodito beirou a morte, mas Deus se apiedou dele, foi o que Paulo diz. Deus teve misericórdia dele, Deus cuidou da sua vida. E é isso que acontece, meus irmãos, quando a gente se une em meio às lutas. Nós sentimos o cuidado de Deus. E quando nós sentimos o cuidado de Deus, o nosso amor, a minha vida com a sua vida com a do próximo, o amor entre nós aumenta. Quando estamos juntos, nós percebemos que as dificuldades e lutas que passamos não são tão diferentes assim. A gente percebe que nós estamos do mesmo lado da trincheira, e que a gente precisa caminhar mais perto um do outro, mais juntos, mais lado a lado, que como igreja precisamos nos unir, porque a gente tem uma grande batalha, e a gente é tudo soldado do mesmo pelotão. Encerrando o verso 28, por isso, logo enviarei para que, quando ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza.
E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Meus irmãos, gente valorosa que serve a Deus com integridade, tem se tornado seres em extinção, e é triste constatar isso. Esta semana mesmo, em comunhão com alguns irmãos, a gente comia e contava causos de crente, de igreja. E é duro, meus irmãos, ter que chegar à conclusão de que em nosso tempo a gente veja tantos líderes descomprometidos, tantos crentes sem compromisso com a causa de Cristo, e tão pouca gente comprometida com o Senhor. Poxa, não era para ser o contrário? Não era para os líderes cristãos serem padrão de ética, de moral, de vida com Deus, de honestidade, de labor? E a gente se escandaliza por ver tanta gente descompromissada com Cristo, descompromissada com a obra do Senhor. E é por isso que Paulo diz: receba esse homem com valor. É por isso, meus irmãos, que é necessário que a igreja valorize pessoas preciosas que se dispõem na obra de Deus, pessoas que entregam suas vidas por amarem a Cristo, pessoas que por amarem tanto a Cristo, cuidam de seus próximos e os amam como a ti mesmo. Irmãos que colocam suas vidas à mercê do que for, para serem usados por Deus, para que a glória de Cristo seja dada tão somente a Cristo. Por isso a gente precisa, como igreja, valorizar a vida de pessoas assim, de gente desse jeito, porque são exemplos a serem seguidos, são vidas que a gente olha e a gente pode ir atrás. Nós precisamos ser como esses irmãos. Pessoas como Timóteo e Epafrodito, meus irmãos, precisam ser honradas. E isso quem fala é Paulo. Não por possuírem maior valor do que os outros, mas por cumprirem com dedicação aquilo que lhes foi proposto. Quando ninguém estava lá, Timóteo estava do lado de Paulo. Quando ninguém podia estar com Paulo, Epafrodito é enviado e ele vai. Irmãos que bem representam o povo de Deus, eles merecem a nossa oração, eles precisam do nosso carinho, eles merecem a nossa atenção, eles merecem a nossa honra, pessoalmente, merecem a nossa honra como igreja, como corpo de Cristo. E quando a gente faz isso, meus irmãos, quando a gente honra aqueles a quem Deus tem colocado sobre as nossas vidas, nós certamente honramos a Deus desse modo. Verso 1 do capítulo 4 nos diz, capítulo 3, perdão. Finalmente, meus irmãos, só essa parte, alegrem-se no Senhor. É muita alegria para um homem só, Paulo. É muita alegria para um homem só que está preso. É muita alegria para um homem só que está preso e que a todo instante sofre por conta da causa de Cristo. Meus irmãos, o segredo da satisfação não está em fazermos aquilo que a gente gosta. O segredo da satisfação não está em buscarmos aquilo que o mundo diz que é gostoso, que é legal, que vai te dar alegria. A gente precisa entender de uma vez por todas, que quanto mais satisfeito nós estamos em Deus, mais alegre a gente se torna. A satisfação de Paulo era Cristo, e ele o desejava, o seu prazer era falar de Cristo, o seu prazer era edificar a obra de Cristo. Enfim, Cristo era o centro da vida daquele homem, porque afinal, tem algo mais precioso do que Cristo? Tem algo mais valioso para você do que Cristo? E se Cristo é tão precioso assim, por que muitas vezes custamos para ter a percepção da tua presença?
O regozijo do crente, meus irmãos, não está em nada do que esse mundo pode ofertar. Não são os bens, não é o entretenimento. Não estou dizendo para você vender as coisas que você tem. Não estou dizendo para você que é pecado ir no cinema. Mas você precisa compreender que não é nada disso que vai te trazer satisfação plena. Quando o crente se volta ao seu Senhor, aos poucos ele vai redescobrindo o verdadeiro sentido de um viver pleno, de alegria plena, de satisfação plena. E é por isso que o coração de Paulo se alegra. E é por isso que ele nos chama a se alegrar no Senhor. A verdadeira satisfação, meus irmãos, vem de estarmos satisfeitos e felizes com o nosso Senhor. E se de algum modo algo te incentivou nessa manhã, se você percebeu que algo na sua vida, que tem algo em você desconectado da obra de Cristo, em desconformidade, quero te convidar nesse momento a clamarmos por ajuda. Porque se há algo errado, a gente precisa se arrepender. E a gente precisa clamar a Cristo para que o bem seja feito por nossas mãos. E isso se dá praticando a palavra que nos é proposta, quando a gente a ouve. Nós precisamos, meus irmãos, parar de ser enganados por esse mundo. Nosso bem está no Senhor, nosso bem está tão somente em Cristo. E meu anseio sincero, meus irmãos, é que o Senhor nos conceda nesta manhã a graça da gente vislumbrarmos a Tua obra, a tal ponto que a gente se torne alegre com isso. Que vir ao culto pela manhã seja muito bom. Que participar daquilo que a igreja oferece é muito gostoso. De estar ao lado com irmãos da caminhada é prazeroso demais. Servir a Cristo, de ter o trabalho e poder testemunhar do seu amor é algo ímpar. Não tem preço maior. Que Cristo seja a nossa alegria e que a gente possa vislumbrar nisso e se alegrar de fato nele. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque mesmo apesar de nós, Pai amado, o Senhor insiste, o Senhor não nos deixa, e o Senhor vai adiante, Deus amado. O Senhor vai trabalhando, Pai, a fim de que nossa vida seja mudada. Porque o fim, ó Pai, é que o Senhor deseja que nós entendamos, Pai amado, que nós fomos feitos para nos alegrar em Ti. E a gente, Pai, se perde nesse caminho. Por isso eu peço misericórdia, Pai. Nos perdoe, Pai amado, porque a gente fica distraído com algumas coisas. E por isso a gente deixa de servir o nosso irmão como devia, como deveria. A gente deixa de honrar aqueles que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. A gente deixa de olhar para a Sua obra, ó Deus amado, com o valor que ela tem. Por favor, Deus, que o Teu Espírito